Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Que o Espírito Santo flua para que a gente entenda a palavra de Deus. Vamos lá, então, dar continuidade? Então, vamos ver, ó. Vamos relembrar aqui. No último encontro da semana anterior, a gente estudou a primeira parte, a gente estudou até a primeira parte do capítulo 8, onde relatava a abertura do sétimo e último selo. Mas a gente acabou pulando o capítulo 7, nós vamos voltar hoje para o capítulo 7. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 7, a segunda parte do capítulo 8 e, se der tempo, a primeira do capítulo 9. E hoje a gente vai começar a falar das trombetas. Então, vamos aqui recapitular. A gente já estudou em Apocalipse os capítulos 1, 2, 3, que falava sobre as cartas às igrejas, ok? A gente já estudou os capítulos 4 e 5, que falava da igreja no céu, ok? E hoje nós estamos no período de tribulação, que é dos capítulos 6 ao 19. Nós estamos aqui e hoje nós iremos estudar o capítulo 7, a segunda parte do capítulo 8, porque a primeira parte do capítulo 8 já estudamos na semana passada, no vídeo anterior, e se der tempo também estudaremos a primeira parte do capítulo 9. Então, gente, vamos fixar aqui na nossa mente. Os 7 anos de tribulação, eles são divididos em 3 partes. Primeira parte é a abertura dos 7 selos, lembra? Onde nós já estudamos semana passada, e é onde foi liberado ali os 4 primeiros selos, eram os quatro cavaleiros. Nós estudamos já os 7 selos, ok? Hoje nós estamos na segunda parte dos 7 anos de tribulação, que são as trombetas. Então, são 7 trombetas tocadas. E hoje nós vamos iniciar essa parte aqui. Então, vamos lá agora, Apocalipse capítulo 7. Os servos de Deus são selados. Então, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Então, aqui eu entendo que o João está no céu vendo o que está acontecendo na terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar, em qualquer árvore. E vi um outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar. Versículo 3, capítulo 7. Esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. Então, antes de liberar as trombetas, esses servos precisavam receber os selos. Capítulo 7, versículo 4. E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Eu entendo que realmente esses 144 mil são os da tribo de Israel. Mas, gente, por exemplo, os testemunhas de Jeová, eles dizem que são eles, esses 144 mil. Mas você estudando a Bíblia, você percebe que aqui está bem claro que esses 144 mil são os das tribos de Israel. Se trata dos judeus messiânicos que reconheceram Cristo como o Deus Filho, certo? E aqui eles estão no período de tribulação. Aqui está pedindo para aguardar que vai ser colocado esses selos nos 144 mil judeus das tribos de Israel que estão ali no período de tribulação. Porque naquele momento eles se converteram, ali eles começaram a entender que realmente Jesus é o Messias. Aí agora versículo 5. Aí começa a falar quem são esses 144 mil. Aí fala, da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil. E aí começa a falar o nome de todas as tribos, lembra? As tribos de Israel. Aí se você faz a conta, 12 mil de cada, no total dá 144 mil. E aqui o interessante é que a gente percebe que não fala da tribo de Dan e nem da tribo de Efraim. E no lugar são colocados as tribos de Levi e a tribo de José.
Lembra quando a gente estudou lá no Pentateuco a formação das tribos de Israel? A gente viu que, por exemplo, a tribo não era chamada de José, e sim era dado o nome aos dois filhos de José. Então era Efraim e Manassés. E também a tribo de Levi não levava nome por quê? Porque eles não iam se apropriar de nenhuma parte ali da terra, porque na verdade eram para eles ficarem espalhados por todas as tribos, porque eles faziam parte do sacerdócio. Então é como se naquela época fosse a igreja, era para a igreja estar espalhada por todo o território de Israel. Então por isso que naquela época não foi dado o nome tribo de Levi, porque eles não teriam uma parte territorial separada para eles, era para eles ficarem espalhados por todas as tribos. Mas aqui coloca o nome da tribo de Levi e não vem o nome de Efraim, e vem o nome de José. De Manassés tem, que era um dos filhos de José, mas de Efraim não tem. Então, o que a gente pode entender sobre essa parte? Lá em Gênesis 49, relata que quando Jacó mandou chamar os seus filhos para dizer o que aconteceria com eles no futuro, nos versículos 16 e 17, está lá escrito: Dan governará seu povo como qualquer outra tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Então daqui muitos deduzem que o anticristo virá da tribo de Dan, e por isso que eles não receberão o selo de Deus, porque o anticristo vai ser um judeu. Ele vai ser descendente, né? Ele vai ser um judeu. Então, baseado nesse versículo, muitos dizem que o anticristo virá da tribo de Dan e por isso que essa tribo não está aqui escrita. E outros livros da Bíblia também mostram que essas duas tribos de Israel, elas praticaram idolatria. Eles não obedeceram a Deus e praticaram idolatria. E aí, por isso que foram excluídas dessa parte aqui. Por isso que os judeus dessas duas tribos que estiverem no período de tribulação, eles não receberão o selo de Deus. Porque lembra, gente, a maioria dos judeus não são cristãos, eles não receberam Jesus como filho de Deus, certo? Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E então eles vão estar no período de tribulação e eles ainda vão aceitar o anticristo como Messias, né? Eles vão achar que o anticristo é o Messias, porque o anticristo ele vai conseguir um acordo de paz entre os judeus e os árabes, entre os cristãos, judeus, árabes cristãos, judeus, muçulmanos cristãos. Então, eles vão achar que ele que é o Messias, mas depois eles vão descobrir que não é. E aí, então, eles vão se converter e vão se arrepender. E nesse período de tribulação, eles serão selados, porque Deus é misericordioso. Mesmo no período de tribulação, as pessoas que se converterem, elas serão protegidas de alguma forma por Deus. Lembra, gente, que até aqui a gente estudou a abertura dos selos, dos 7 selos. E lá aconteceu o quê? Conforme as aberturas: guerra, fome, morte por doenças, epidemias, perseguição, martírio, uma desordem cósmica. Tudo isso vai acontecer com a abertura dos 7 selos que nós já estudamos. E até a abertura dos 7 selos, muita gente já morreu, muita coisa ruim já aconteceu. E agora, continuando aqui, capítulo 7, Apocalipse. A partir do versículo 9, que vai falar agora do louvor da grande multidão. Depois disso, então aqui mostra novamente a visão do céu. João está falando do que estava vendo no céu, né? Esse depois disso é como se agora entrasse numa outra parte. Aquilo ali foi a primeira parte, onde os 144 mil foram selados, e agora ele já está vendo uma outra situação. Então, depois disso, viu uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ali estava falando exclusivamente, anteriormente estava falando dos judeus. Agora ele já está falando de outras pessoas, é uma outra situação.
Era uma multidão grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Vestes brancas, né? Eles foram limpos pelo sangue do Cordeiro. Versículo 10. E gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, cantando: amém, louvor e glória, sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertence ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou, isso aqui é João falando. Então ele estava vendo ali toda aquela cena, e aí um dos anciãos chegou para o João e perguntou para ele: João, quem são esses vestidos de branco? De onde vieram, né? Tipo, ele estava incitando o João a perguntar para ele, né? Porque João ali mais ou menos já sabia quem é, mas aí esse ancião chegou perto dele e falou: e aí, João, quem são esses daí, né? Tipo, quando a gente ensina alguma coisa, depois faz uma pergunta pro aluno: quem são esses daí? E o João respondeu: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Então aqui são os cristãos que não foram arrebatados e também aqueles que se converteram na tribulação. Aí no versículo 15: por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite o servem em seu templo, e aquele que se senta no trono lhe dará abrigo. Nunca mais terão fome nem sede, o calor do sol nunca mais os queimará. Então aqui mostra que eles já passaram por fome, tiveram sede e tiveram queimaduras do sol. Mas agora eles estavam ali protegidos pelo Pai. Então aqui são os mártires, aqueles que passaram pela tribulação, né? Porque a gente já explicou sobre isso. Não são todos os cristãos que irão ser arrebatados. Já falei para vocês anteriormente sobre aquela parábola das 10 virgens, são somente metade, só 5 estavam prudentes e prontas, estavam ali vigilantes. As outras que adormeceram, que não estavam preparadas, prontas, elas ficaram, e assim vai ser também no arrebatamento. Muitos cristãos ficarão na terra e passarão pela tribulação. E também nesse período de tribulação, muitas pessoas se converterão, porque vai ver, vai se lembrar que realmente era verdade. E aí, de alguma forma, ela vai aceitar ali naquele momento Jesus como seu único Senhor e Salvador. E aí eles farão parte dessa multidão, né? E vai chegar um momento que vai acontecer exatamente essa visão aqui que João está descrevendo, onde essa multidão que não dá para contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estarão lá diante do trono e diante do Cordeiro. E de alguma forma ali agora eles estão protegidos por Deus, eles não passarão mais fome, nem sede, e nem calor do sol, não mais queimará eles. Ainda no capítulo 7, versículo 17, pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Então, olha só, o que diz aqui? Aqui diz que o Senhor será seu pastor. Será. Lembra, gente, lá no Salmo 23, que alguns vídeos atrás também eu já conversei com vocês sobre esse salmo? Nesse salmo diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, aquele que pertence ao rebanho do Senhor, ele reconhece, ele discerne a voz de Deus, e ele obedece, ele atende ao chamado. E essa multidão aqui, eles serão, né? Será seu pastor. Aqui tá falando que será, porque para pertencer ao rebanho do Senhor, você tem que discernir. A ovelhinha, ela discerne a voz de Deus, ela obedece a Deus. E é por isso que nem todos os cristãos serão arrebatados. Por quê? Porque muitos cristãos não querem obedecer a Deus. Eles até ouvem a voz de Deus, mas fingem que não tá ouvindo. Fala: não, agora eu não quero obedecer. E esses são justamente os que ficarão. Mas vai chegar uma hora que não tem jeito, eles vão reconhecer
que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí nesse versículo 17 mostra isso, que então o Senhor de fato será também o pastor deles. Então eu entendo que essa multidão foi aquela que não foi arrebatada, porque eles não discerniram a voz de Deus antes do juízo chegar. Né? Alguns até eram cristãos, outros se converteram durante a tribulação, mas durante o período que eles estavam bem, antes da tribulação, que eles estavam na terra, eles não se sujeitaram a Deus em tudo. Eles não aprenderam a confiar e depender de Deus, né? Eles não se permitiram ouvir a voz do Espírito Santo em relação ao convencimento do pecado. Eles não se arrependeram dos pecados. E a Bíblia é bem clara que sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso que é tão importante, né? Por isso que a gente fala tanto do Espírito Santo nos convencer do pecado. Porque se a todo dia você for convencida do pecado, você vai se arrepender. E aí você vai continuar com as suas vestes da santificação. Aí agora já vai entrar no capítulo 8. Então, dos versículos 1 ao 5, a gente já falou anteriormente, né, que foi a abertura do 7º e último selo. E agora a gente vai começar a partir do versículo 6, que vai falar das 4 primeiras trombetas. Então, 7 selos, ok, agora a gente vai entrar na parte das trombetas. Capítulo 8, versículo 6. Em seguida, os 7 anjos com as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou sua trombeta e foram lançados sobre a terra granizo e fogo misturados com sangue. 1/3 da terra pegou fogo e foi queimado 1/3 das árvores, além de toda a relva verde. Então, olha só, gente, eu sublinhei aqui. Então, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e aí caiu sobre a terra granizo, fogo misturado com sangue, e 1/3 da terra pegou fogo. Aí o segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado sobre o mar. Então, primeiro a terra que foi atingida. E agora vai ser o mar. Foi lançado sobre o mar algo parecido com uma grande montanha em chamas. 1/3 da água do mar se transformou em sangue. Morreu 1/3 de todos os seres vivos do mar e foi destruído 1/3 de todos os navios. Aí no versículo 10, o terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, aquela estrela chamada Absinto, queimando uma tocha sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Amargor, pois se tornou amargo 1/3 das águas e muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. Aí versículo 12, o quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, lua e estrelas, e escureceram. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Então aqui estão as 4 primeiras trombetas. Então a primeira feriu a terra, a segunda feriu o mar, a terceira feriu as águas dos rios e as fontes, e as águas se tornaram amargas por causa do absinto, dessa estrela que caiu e feriu o mar, deixou as águas amargas. E a quarta trombeta feriu o sol, a lua e as estrelas, né? E ali houve escuridão, 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Aí versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que voava do ponto mais alto do céu e gritava em voz alta: terror, terror, terror. Em outras versões está ai, 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 são os 3 ais, né? Sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem suas trombetas. Então, até aqui, até as 4 primeiras trombetas, foi liberado destruição sobre a terra. E a seguir vai ser liberado destruição sobre os homens. Então, até aqui foram 4 trombetas. E agora serão mais 3, que são os 3 ais, né? Aqui nessa versão NVT tá terror, 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 que são agora as 3 últimas trombetas, que vai ser liberado destruição ao homem. Então, até aqui, acho que tá fácil de entender, né? Primeiro foram lá os 7 selos, agora a gente tá falando das trombetas, e aqui a gente falou das 4 primeiras, que foi liberado destruição sobre a terra, certo? Feriu a terra, feriu o mar, feriu os rios, as fontes,
e feriu o sol, a lua e as estrelas. Agora a gente já vai entrar na primeira parte do capítulo 9. Versículo 1. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Quem que é essa estrela que havia caído do céu sobre a terra? É o diabo, gente, é Satanás, é Lúcifer. Lembra que ele foi expulso do céu? Isso a gente consegue constatar lá em Isaías 14, 12, porque Lúcifer, ele se achava uma estrela, mas na verdade ele era uma estrela caída, porque ele caiu do céu, ele foi expulso do céu. Ele foi dada a chave para o poço do abismo. Versículo 2, capítulo 9. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça como de uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. Então, olha só, gente, além de tudo que já aconteceu, agora está sendo liberada a opressão espiritual. Então, imaginem só o caos. Já estava acontecendo doenças físicas, causada por toda a calamidade, por tudo que já aconteceu. Imagine o nível de doença emocional que a população não vai estar nesse período. Ansiedade, pânico, depressão. Imagine o que já existe hoje. Imagine no período da tribulação. Quanto de doença emocional não vai existir. E agora vai ser liberada ainda a tormenta espiritual. Então, versículo 3. Então da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e lhes foi dado poder para ferroarem como escorpiões. Receberam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo na testa. Porque lembra, os 144 mil, eles terão os selos na testa, então de certa forma eles serão protegidos. Então, tudo isso que virá será sobre as pessoas que estarão ali no período de tribulação, mas essas pessoas serão separadas, estarão na terra, mas serão separadas por esses selos, né? Serão protegidas por Deus por causa do selo na testa. Versículo 5. Também lhes foi ordenado que não as matassem, mas que as atormentassem por 5 meses, com dor como a da ferroada e do escorpião. Aqui não tá falando das pessoas que têm selo na testa, são as outras pessoas que não têm. Tá falando que foi ordenado que não as matassem, não era para matar ninguém, mas que era para atormentar por 5 meses, com dor como a do ferroada de escorpião. Versículo 6. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham na cabeça algo semelhante às coroas de ouro, e o rosto parecia humano. Gente, tem até alguns vídeos que uma vez eu até compartilhei nos meus status do WhatsApp, que mostrava alguns drones com essas características. Mas quando a gente se aprofunda aqui na palavra, a gente vê que tudo isso daqui tá mais pro lado espiritual do que do lado natural. Vamos terminar aqui de ler para a gente poder analisar e ver se a gente chega a alguma conclusão. Mas olha só no versículo 8. Os cabelos eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Vestia uma couraça semelhante ao ferro e suas asas rugiam como o exército de carruagem correndo para a batalha. Tinha caudas que ferroavam como escorpiões e por 5 meses tiveram poder para atormentar as pessoas. Seu rei é o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que significa o destruidor. O primeiro terror passou, mas ainda vem outros 2. Então aqui só foi o primeiro ai, ainda tem mais 2 ais. Então olha só, a gente analisando aqui essas características, eu creio que é uma mistura do físico, mas mais para o espiritual. Então eu creio que aqui não se fala de drones, não. Eu acho que vai ser algo muito espiritual mesmo, porque esse bicho que vai ser liberado, não, acho que não existe. Eu não sei se vai assim como lá no Jardim do Éden, que Satanás, ele usou o corpo da serpente para poder induzir a Eva ao engano, para fazer ela pecar. Ele precisava de um corpo para poder incorporar ali e convencer a Eva, né? E ele convenceu ela do pecado e ela foi e pecou. Então ali também a gente vê que era o que? Era Satanás, era algo espiritual, certo? Que entrou no corpo
e que através disso fez com que a Eva pecasse. Então aqui eu não sei se realmente vai ter um bicho desse ou se vai ser usado uma estrutura, algum animal, mas com essas características espirituais, né? Porque se a gente for analisar cada característica dessa, aí se você olhar na Bíblia, cabelos como os de mulher, os dentes como os de leão, se você olhar cada característica dessa, você vai ver que cada característica aponta para um lado espiritual. Então aqui eu ouvi vários teólogos, cada um falava alguma coisa, mas eu não cheguei a nenhuma conclusão. Então aqui eu fiquei meio em dúvida. Mas é bom a gente ler, a gente poder entender, mais ou menos, né? E em nome de Jesus nós não passaremos por isso e não veremos esse bicho aqui, seja lá o que for, né? Que vai ser liberado nessa quinta trombeta. E vai ser liberado pelo diabo, né? Que aqui no versículo 1 do capítulo 9 tá bem claro, com a permissão de Deus. E aqui foi liberada uma tormenta espiritual, a primeira tormenta aqui, através da quinta trombeta. E, gente, através de tudo isso que a gente tá vendo, né? Porque eu já expliquei para vocês que a minha visão é pré-tribulacionista. Na minha visão, lá nos primeiros capítulos que falava sobre a igreja no céu, é naquele período que a igreja será arrebatada, que é quando João ele tem uma visão do céu, uma visão do arrebatamento. Eu creio que naquele período que a igreja, né, que os cristãos que estiverem percorrendo o caminho da santificação, esses que serão os arrebatados, aqueles que estiverem com as vestes apropriadas, né? São lá como que é a parábola das virgens, certo? Aquelas que são prudentes, que estão vigilantes, que estão preparadas. São esses que serão arrebatados. E essa é a visão pré-tribulacionista. Então, nesse período, eu creio que nós não estaremos aqui. Se isso acontecer na nossa geração, que eu também creio que vai ser, porque eu acho que está por chegar, mas ninguém sabe o dia e a hora. Mas se a gente não morrer antes, certo? Passaremos pelo início, né, antes ali do arrebatamento. Nós já estamos nas dores de parto, mas ainda não entramos no período de tribulação. Então eu creio nessa visão pré-tribulacionista. E aí tem muitas pessoas que creem na visão pós-tribulacionistas. Mas vamos pensar aqui. Lá em Mateus 24, que a gente já estudou, fala... Tá lá escrito em Mateus 24 que duas pessoas estarão no campo juntas trabalhando. E aí, de repente, uma será levada e uma será deixada. A gente sabe que o arrebatamento e a salvação, ela é individual. A salvação, a pessoa ela tem que aceitar publicamente Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ela tem que crer, ela tem que nascer de novo, descer nas águas, levantar, o velho homem ficar. E a partir dali, ser um bebê na fé e crescendo na fé, né? Subindo nos degraus da obediência, da fé, do entendimento, tendo relacionamento e intimidade com Deus, estudando e lendo sobre a sua palavra. Esse é o caminho da santificação, permitindo que o Espírito Santo te convença do pecado. E aí, como então que essa visão pré-tribulacionista, que acha que as pessoas serão arrebatadas depois do período de tribulação, qual vantagem que vai ter? Certo? Eu não entendo isso. Porque daí, lá em Mateus também fala que será como a época de Noé. Né? Então, mas Noé, ele passou pelo período lá das águas, e só que ele estava dentro do barco. Então, algumas pessoas dessa visão pós dizem que os cristãos estarão protegidos de alguma forma aqui na Terra. Mas não tem jeito, esse período de tribulação vai respingar em todo mundo. Então, assim, eu não vejo vantagem, certo? Você trilhar o caminho da santificação, você ser obediente a Deus, ter intimidade com Deus, sendo que Deus ele tem o prazer em presentear e guardar os seus. Aquele versículo que a gente falou semana passada, submetam-se a Deus. E resista ao diabo. Você submetendo a Deus, obedecendo a Deus, você está sendo protegido por Deus, né? Porque se submeter, se sujeitar a Deus, de alguma forma é uma proteção. É a mesma coisa quando você fala pro seu filho, não põe a mão na boca do fogão porque acesa tá, a chama tá acesa. Se você pôr aí, você vai queimar. Quando você diz isso pro seu filho, para ele não colocar a mão lá, a sua ordem é o quê? Uma proteção para o seu filho. E assim Deus faz conosco. Por isso que é pra gente se submeter a Deus, se sujeitar a Deus e resistir ao diabo.
que assim nós ficaremos resistentes contra o diabo, certo? Quanto mais próximo, mais submisso você está a Deus, mais distante você está do pecado. Menos e menos brecha você dá para o diabo poder entrar na sua vida. Então, essas pessoas são as pessoas separadas, são as pessoas do arrebatamento. Então, eu não sei como que algumas pessoas pensam que o arrebatamento vai acontecer depois no final da tribulação. Porque mesmo que elas estejam ali separadas, protegidas, a tribulação vai respingar para todos os lados, porque vai ser algo, uma proporção mundial. Por mais que o foco seja em Israel é o relógio do mundo, mas a destruição vai ser geral. Vocês viram aqui o que a gente acabou de ler, a liberação das 4 primeiras trombetas? É o mar, é o rio, é as fontes, o sol, a estrela, a lua. A destruição vai ser geral. Então eu creio, sim, que Deus ele guarda os seus e ele vai arrebatar a sua igreja, aquelas pessoas que estiveram prontas com as vestes da santificação. Assim como Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado, eu creio que a igreja também será arrebatada. Ali no período que antecede o início da tribulação. Porque não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum ela passar por essa tribulação junto com os outros. Até mesmo porque se as pessoas passarem junto com as outras, por exemplo, numa família, só o pai que estava ali no caminho reto da santificação, o resto não estava. Se o pai ficar com a sua família durante o período da tribulação, ele vai ter que ser guardado por Deus. Mas daí todas as pessoas que estão ali ao redor dele vão acabar sendo guardadas no vácuo também, porque tá junto, né? Tá junto, então vai ser guardado no vácuo. E ninguém entra no arrebatamento, na salvação, no vácuo de alguém. Você não vai entrar junto com alguém, é individual. Então, eu não entendo como que algumas pessoas creem que o arrebatamento será depois. Por isso, por tudo que eu já li, por tudo que eu já estudei, pelo amor, pela misericórdia que eu conheço de Deus, eu creio que realmente nós seremos retirados antes do período de tribulação. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui só para a gente se situar. Então, a gente está aqui, capítulo 6 ao 19. Hoje a gente estudou o capítulo 7, segunda parte do 8 e primeiro do 9. Aí, na próxima semana, a gente vai estudar o restante do 9, que ainda vai falar das outras trombetas, dos outros ais. E aí, a gente vai entrar no capítulo 10 e, se der tempo, no capítulo 11, que ali finaliza a 7ª trombeta. Certo? O livro de Apocalipse, ele tem apenas 22 capítulos, então a gente já está quase na metade. Mas ele é bastante intenso, porque depois vai vir a parte das taças e depois já vai falar de outras partes, né? Depois vem o Armagedon e vai falar de outras partes bem diferentes, vai falar do milênio. São muitas partes interessantes e separadas que a gente vai estudar aqui, etapa por etapa. Certo? Alguém tem alguma dúvida? O capítulo 7, os selados, acho que ficou bem claro, né? Que são os judeus, aqueles que vão se arrepender e vão reconhecer Jesus. Eles vão perceber ali que eles foram enganados pelo anticristo. E quando que eles vão perceber isso? Quando o terceiro templo for construído e ocorrer a profanação dentro do templo. Aí que vai cair a ficha deles. Aí eles vão perceber que aquele lá é o anticristo, que não é o Messias coisa nenhuma. Aí eles vão se arrepender e aí Deus vai ter misericórdia e vai selar os 144 mil. E além disso, também terão pessoas de outras tribos, de outras raças, de outras línguas, que no período ali da tribulação também se converterão, porque perceberão, eles vão perceber, né, o que realmente está acontecendo. Vão aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador naquele período de tribulação e junto com os outros cristãos que ficaram ali, certo? Que ficaram na terra durante o período de tribulação, ali eles vão se ajudar e ali eles serão guardados por Deus, né? E aí vai passar aquela parte lá que João aqui relatou, que o ancião perguntou para João: e aí, João, quem são esses? São os mártires, são aqueles que resistiram a Satanás, se submeteram a Deus naquele período de tribulação, né? E morreram, e são os mártires. Que naquela visão ali que João está passando, eles estão lá no céu, diante do trono.
de Deus e diante do Cordeiro. Certo? Ó, eu coloquei esse slide para relembrar tudo que já aconteceu com a abertura dos selos e depois agora a abertura, o soar das trombetas, mais coisa ruim ainda, e ainda depois ainda vem as taças. Então vai ser o caos geral na terra, geral, gente. E o Apocalipse é o juízo de Deus. Tem muita gente que fala, nossa, mas por que Deus permite tanta coisa ruim? Por que Deus permite tanta maldade, né? Porque Deus não faz nada? Porque Deus, ele deu o seu livre-arbítrio ao homem. Ele deu o livre-arbítrio. O homem que tem que escolher entre o bem e o mal, tem que escolher reconhecer Jesus e ser obediente a Deus ou não. Então isso é a escolha do homem. Deus não quis criar um monte de robozinho que fizesse tudo o que ele quer. Não, ele deu a liberdade, o livre-arbítrio. E por causa disso, algumas pessoas escolhem se afastar de Deus ou não reconhecer Jesus, não querer ler a Bíblia, que é o nosso manual de instrução, escolhem desobedecer a Deus. E aí vai dando brecha para o inimigo. Demônios, principados e potestades usam aquelas pessoas para fazer maldades absurdas, mas virá o juízo de Deus. Então, toda vez que vocês lerem isso e vocês ficarem impactados, nossa, a terra vai ser destruída, olha o que Deus vai liberar sobre a terra, aí vocês se lembrem de todas essas pessoas más que fazem todas essas atrocidades na terra, que matam crianças. Se lembre, gente, de tantas histórias que a gente já ouviu, de pessoas que são imprudentes, pessoas que são ruins mesmo, pessoas que são usurpadoras, pessoas que são promíscuas, que fazem maldades com crianças inocentes. Pensem em todas essas pessoas ruins. Então, lembre, o juízo de Deus será preparado para acabar com essa maldade do mundo e vai cair sobre essas pessoas. Então, quando essas pessoas estiverem passando por esse período, elas procurarem a morte, mas não encontrarem, porque eles terão que passar por aquele período de tortura, de opressão. Eles vão querer a morte, mas não vão encontrar. A gente precisa se lembrar, é o juízo de Deus, né? Então não são coitadinhos, é o juízo de Deus. E Deus não libera o seu juízo antes de avisar. E a Bíblia é justamente um aviso para a gente ler, tá um passo à frente de todo mundo que não lê, para poder entender, para a gente poder ser guardado por Deus e não passar por este momento de tribulação, né? Mas se vocês olharem ao redor de vocês, quantas pessoas que são cristãs e que estão seguindo o caminho da santificação, obedecendo a Deus em tudo, né? Quando você vai no mercado, na padaria que te dão um troco a mais, aí você vai e volta e fala, ó, você me deu troco a mais, eu vou devolver. São esses pequenos atos de você fazer o que é certo. Quando você vai em algum lugar comer algo e você vê lá na porta uma pessoa pedindo, aí você finge que não vê, né? Isso é o quê? Isso daí é, na verdade, o inimigo falando pra você, você não precisa ver, a pessoa tá ali porque ela merece, porque ela escolheu aquilo. Mas não foi isso que Jesus ensinou, né? Se você não tiver dinheiro para comprar para aquela pessoa, divida, né? Dê um pouco do que você tem. E a gente não pode fechar os olhos, né? O que a gente puder fazer, o que tiver ao nosso alcance, o que estiver ao nosso alcance, a gente precisa fazer. Não é fechar os olhos e fingir que não tá vendo. Isso que é trilhar o caminho da santificação, é em tudo. É na honestidade, é permitir o convencimento do pecado, é liberar perdão, né? É seguir todas ali as instruções de Deus. Jesus mesmo, no Novo Testamento, ele deixa claro, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir a lei, para ensinar a vocês que a lei precisa ser cumprida, mas que agora existe perdão, vocês podem se arrepender dos pecados. Deus vai perdoar, né? Porque eu fui o sacrifício vivo, porque no mundo espiritual, o sangue, ele é moeda de troca. E foi através do sangue de Jesus que foi pago, que ele pagou, né, o alto preço, porque ele pagou com o sangue dele, pagou, ele nos comprou. E através disso, nós fomos adotados como filhos, somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Então, olha o preço que foi pago. Imagine, ele se entrega e pagou um alto preço e mesmo assim algumas pessoas não querem ouvir, não querem obedecer e seguem suas vidas, né, no egocentrismo
achando que pode mudar a vida só na questão de autoajuda, achando que só veio nesse mundo para ser feliz, não entende que tem um propósito e vai passando a vida. Aí quando chegar aqui no período de tribulação, vai falar, nossa, mas eu era uma pessoa tão boa, o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí você tem que ler a Bíblia para você entender o que é bondade, né? O que é bondade de Deus, se você realmente tem parâmetros para se achar uma pessoa boa ou não. É só lendo a Bíblia, né, que a mentalidade é renovada e que a gente vai entendendo o real significado das palavras, né? Porque tem muita gente que se acha boa, eu sou muito bonzinho, mas na verdade não é, porque a definição de bom vem de Deus, né? Só Ele é bom. Então vamos orar aqui. Fechem os seus olhos. Vamos se conectar com Deus. Obrigada, Senhor. Obrigado por essas revelações. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou a sua palavra para nos avisar, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é o amor. Muito obrigado por sua misericórdia que se renova todos os dias, papai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Que o seu Espírito Santo flua em nós, papai, que ele habite em nós, que ele convença a nós dos pecados, papai. Que a gente tenha sensibilidade no ouvir para ouvir nitidamente a voz do Espírito Santo. Que ele nos guie. Que Ele tire, Senhor, as vendas que existem em nossos olhos, papai. Renova a nossa mentalidade, papai. Quebra toda, Senhor, fortaleza, papai. Quebra as fortalezas, papai, do sofisma, papai, da altivez, Senhor. Limpa, Senhor, o nosso coração. Queremos ter um coração puro e limpo. Queremos ter um coração ensinável, papai. Queremos ser humildes como crianças, papai, que depende de ti, Senhor, que simplesmente dá a mão e confia, papai. Nos ensina, Senhor, a ser dependentes de ti, Senhor. Fortaleça a nossa fé, papai, que a gente possa, Senhor, pôr na prática a fé, papai. Aumenta, Senhor, a nossa fé, Senhor. Nos ajude a entender a sua palavra e colocar em prática, papai. Nos usa, Senhor, como instrumento em suas mãos, papai, para que a gente consiga proclamar o evangelho, papai, para que mais vidas possam ser alcançadas para ti. Para que mais e mais pessoas reconheçam Jesus como seu único Senhor e Salvador. Para que mais e mais pessoas decidam, papai, trilhar o caminho da santificação. Mostra, papai, o quão agradável e leve é esse caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, papai. E sabemos que não há outro caminho a não ser da obediência, Senhor. Nos fortaleça, papai, nos encha de vigor, de saúde, papai. Queremos saúde, Senhor, derrama sobre todas essas casas, papai, chuvas de bênção, derrama saúdes, papai, cura no físico, Senhor. Cura no físico, papai, de cada pessoa que está aqui ouvindo, papai, a sua palavra. Cura, Senhor. Cura doenças emocionais, papai. Cura, nos ajuda, Senhor, a ter autocontrole, papai. Nos ajuda, Senhor, a ter domínio sobre as nossas emoções, que o nosso espírito prevaleça, Senhor. Cura, Senhor, cura, Senhor. Que caia por terra, Senhor, todo desentendimento, Senhor, que toda desarmonia caia por terra em nome de Jesus, que todo trabalho do inimigo que tenta impedir, Senhor, o nosso progresso em Ti, que caia por terra em nome de Jesus, papai, que haja fartura, Senhor, que haja provisão, papai, queremos estratégias do céu, Senhor, abre a porta de emprego, Senhor, protege os seus filhos, papai, nos capacita, Senhor. Queremos ser bons administradores de tudo aquilo que o Senhor confia em nossas mãos, papai. Tenha misericórdia, papai. Clamamos por inteligência, por sabedoria, Senhor. Envia seus anjos, Senhor, para acampar ao redor de todos esses lares, papai. Envia, nos protege, Senhor. Guarda a nossa entrada, a nossa família, papai. Guarda, Senhor, todos que estão aqui ouvindo e todos os seus familiares, papai, que todos aqui possam andar no caminho do Senhor e que todos os filhos possam vir, Senhor, e andar junto, papai. Temos um posicionamento. Nós nos submetemos a Ti, Senhor. Nos fortaleça, papai, nos dê vigor, papai, que a gente consiga encontrar alegria, independente das circunstâncias, Senhor, que a nossa esperança em Ti cresça mais e mais, porque a esperança é certeza que no Seu tempo vai acontecer, papai.
Vamos alcançar, Senhor. A sua promessa está sobre nós, Senhor. Nos dê sabedoria para entender que tudo é no seu tempo, papai, e não no nosso. Traga refrigério, Senhor, que a gente possa sentir, Senhor, as comportas do céu se abrindo e as chuvas de bênçãos caindo sobre as nossas cabeças, sobre os nossos lares, sobre os nossos filhos, maridos, esposas, papai. Que todos possam sentir, Senhor, o quão suave e leve é obedecer a Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, que o Seu Espírito Santo flua em cada um de nós, papai. Que haja paz por onde a gente passar, Senhor. Nos capacita, papai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém.